Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? É uma alegria estar aqui nessa noite, conhecendo irmãos, revendo irmãos. Quero cumprimentar o pastor Washington, a sua esposa, a pastora Tatiana, e mandar um abraço ao pastor Lincoln, que foi quem fez a ponte para eu estar aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco profundamente. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos de número 139. E o versículo de número 16. Salmos de número 139 e o versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas existia. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas existia. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, por favor. Pegue na mão de quem está do seu lado. Uma pessoa bem perfumada. Isso, eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Só mais uma vez, incline a cabeça. Senhor, mais uma vez eu oro ao Senhor pedindo misericórdia, graça e inspiração para poder ministrar nessa noite. O anjo da igreja já me colocou em suas mãos, então a minha oração soma-se a dele. Mas antes que eu comece a ministrar e revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós, manda anjos de fogo descendo aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz amém. Os que podem tomar o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noivo do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, para este dia tão especial, estarmos aqui na casa do Senhor. Eu estava orando e pedindo a Deus, pastor Washington, uma palavra que pudesse fortalecer a vida dos irmãos que vieram aqui por pelo menos mais uma semana. Afinal de contas, amanhã é dia de trabalho. Aliás, nessa terra você trabalha todo dia, né? Se não trabalhar, não tem sustento. Mas eu quero crer que com a força dessa palavra, Deus vai te dar ânimo. E você vai ter uma semana abençoada na presença de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Um pouco mais baixinho, Roberto, teclado aqui. Tá bom. O texto que eu li é um daqueles textos que, para entender, você tem que meditar, meditar e meditar. Salmo 139, Salmo de Davi. Salmo de quem, igreja? Davi. Não ouvi direito? Davi. Pergunte ao seu irmão, conhece Davi? Lembra dele? O que é que você lembra de Davi? Todas as vezes que você ouve falar de Davi, o que é que vem primeiro à sua memória? Eu sou um leitor da Bíblia, sou um estudante da Bíblia. A primeira vez que eu li esse livro aqui inteiro, de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Hoje, com 50 anos,
tenho lido esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. Escrevi mais de 20 livros acerca da Bíblia e ainda me considero um analfabeto a respeito da Bíblia. Porque esse livro não é normal. Nunca foi, né? É um livro fora da normalidade, é um ponto fora da curva. Eu gosto muito de ler, já li mais de 5, 6 mil livros na minha vida. Às vezes eu pego o livro na minha biblioteca, olho, só de olhar a capa, eu já sei tudo que está escrito ali e guardo ele de novo. Mas a Bíblia Sagrada é aquele livro estranho. Você abre ele, você diz, eu já li isso aqui 30 vezes e agora eu estou tendo uma nova interpretação desse texto. Por quê? Porque não é um livro comum. Uma vez num debate com uma pessoa que era universitária, um professor na verdade, ele tentou debochar de mim dizendo, você é um daqueles que acredita num livro que tem mais de 40 autores? Eu disse, não. Eu creio num livro que tem mais de 40 escritores, professor. Ele disse, como assim? Eu disse, a Bíblia não tem mais de 40 autores. Ela tem mais de 40 escritores. Autor é um só. Ele está aqui nessa noite, irmãos. Nós sentimos a presença. E por ser Deus o autor, é Ele quem faz a exegese perfeita. É Ele quem faz a interpretação, a hermenêutica perfeita ao coração crente. Por isso que cada dia, você vem à igreja há quantos anos? Tem gente que está aqui na igreja desde a época de Noé, né? Alguns não viram barro, não viram dilúvio, mas viram barro que sobraram na terra. E mesmo assim você continua com o mesmo livro. E de vez em quando você chorando, com alguém pregando aquele mesmo texto. Porque esse livro não é comum. A história de Davi é uma dessas histórias incomuns. E todas as vezes que lembramos de Davi, sempre é tendência humana lembrar apenas dos pontos altos. Falamos de Davi, lembramos do Golias. Falamos de Davi, lembramos dos salmos. Falamos de Davi, lembramos da arca entrando em Jerusalém e ele saltando e dançando. Lembramos de Davi e logo vem à nossa mente ele tendo misericórdia do rei Saul. Lembramos de Davi e logo vem à nossa memória ele entrando na caverna de Adulão e ali conseguindo seus melhores e maiores soldados entre aqueles que eram rejeitados na terra. É natural lembrarmos apenas das coisas boas. Todavia, a história de um herói não é feita apenas de sucesso. Não é feita apenas de altos. Aliás, a vida para ser vida, ela tem que ter altos e baixos. O maior exemplo de que a vida precisa ser feita de altos e baixos é quando você olha aquele aparelho que mede o coração da gente. Aqueles exames de eletrocardiograma, alguém já fez? Alguém conhece? Alguém se lembra? Qual é o significado da vida quando você olha para aquele aparelho? É quando aquele risquinho vai para cima, vai para baixo, ele oscila um pouquinho para cima, ele vai mais para baixo, daqui a pouco ele vai lá em cima e volta. Enquanto tem alto e baixo, tem vida. Mas quando o risquinho fica reto, ou seja, não oscila mais, parece que é perfeito, acabou a vida. Então a vida, sua vida, quando você acorda de manhã e fala, Senhor, eu não sei quantos leões eu vou matar hoje, e nem quantos eu vou deixar amarrado para o dia seguinte, mas que eu vou vencer, eu vou vencer. E nós que servimos a Deus temos um pouco mais de esperança, porque nós temos onde nos apoiar. Nós que somos crentes sofremos nesse mundo. Eu costumo dizer, se com Jesus a gente já sofre, imagina se não fosse Ele na nossa vida. Nós tivemos a força de estarmos aqui na casa dele hoje, nesse domingo. Quantos milhares de brasileiros que você conhece nesse exato momento estão enchendo a cara, ou estão em um lugar de prostituição, vazios, ocos, sem esperança, sem paz, frustrados, pensando na morte, desenfreadamente. Mas nós, mesmo tendo os mesmos problemas, estamos aqui na presença do Senhor. Temos onde nos apoiar, temos onde nos escorar. O ímpio, para ter paz, precisa cheirar uma carreira de cocaína. O ímpio, para ter paz, precisa beber 50 taças de whisky Ballantines, envelhecido há 12 anos. O ímpio, às vezes, para ter paz, precisa ir para uma academia e encher um saco de areia de pancada para desestressar. O crente passa pela mesma luta do ímpio, só que ele não precisa cheirar cocaína, ele não precisa bater em nada nem em ninguém, e não precisa enxergar. Ele tem uma receita que não foi ensinada nem por anjos, nem por apóstolos, foi ensinada pelo próprio Jesus.
quando tiver um problema, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fala com o seu pai que está no céu. E o seu pai que está no céu e no culto vai te ouvir e vai responder as suas orações. Quem tem essa fé e essa esperança de glória a Deus? Então vem comigo. Eu conheço a história de Davi com afinco, porque me dediquei a estudá-la. E eu sou sincero em dizer para vocês que o meu herói um dia ficou manchado para mim. Porque eu descobri que o único homem da Bíblia a quem Deus disse assim: esse é segundo o meu coração. Deus não disse isso para João, que foi o mais íntimo do seu filho. Deus não disse isso para Noé, o mais puro do seu tempo. Deus não disse isso a Abraão, o seu grande amigo. Deus disse isso para o pequeno Davi. E disse: esse é segundo o meu coração. E não é que eu encontrei na vida desse homem mais baixos do que altos. Não é que eu vi ele beijar a lama. Não é que eu vi ele sujar as suas vestes. Não é que eu vi ele cometer atos que eu jamais acreditei que um herói seria capaz de fazer. Ele assassino foi, adúltero também foi. Ele carregava nas suas mãos o sangue de inocentes. E não fui eu que disse isso. Não foram os biógrafos dele que disseram isso. Foi o próprio Deus. No fim da vida, Davi tentou aplacar a ira de Deus, tentando convencê-lo de que ele não era tão ruim assim. Disse: eu vou te dar um presente que ninguém nunca te deu, Senhor. O que você vai me dar, Davi? Vou te dar uma casa de veraneio, uma casa de descanso. E quando o Senhor se cansar de caminhar pela terra, o Senhor vai vir nesta casa, e nesta casa o Senhor será adorado. Deus olhou para Davi e disse: gostei da ideia, quero essa casa, mas não vai ser você que vai me dar ela. Por que não, Senhor? Porque na sua mão está o sangue de muitos inocentes. Então o meu herói, o herói da Bíblia, chamado Davi, teve na sua vida momentos de dificuldade. O meu super-homem Davi encontrou no meio do caminho uma criptonita. Quem conhece a Marvel sabe do que eu estou dizendo. Não, melhor, super-homem não é da Marvel, é da DC Comics. Quem conhece a história do super-homem sabe do que eu estou falando. O homem de aço, o homem da visão, além do alcance, o homem mais rápido do que um avião, não podia ficar perto de uma pedrinha verde chamada criptonita, porque ela sugava a energia dele. Não é que o meu Davi, o meu herói bíblico, tinha uma criptonita. Mas também é na história de Davi que eu aprendo que Deus é tremendo, que Ele não usa de fato super-homens, que Ele não procura homens de aço e nem mulheres maravilha. Ele procura gente apaixonada por Ele. A maior força de Davi não estava na sua funda nem na sua pedra, estava no coração dele, porque ele amava Deus acima de todas as coisas. E é só o que Deus espera de nós. Porque o que mais pode Deus esperar de nós? Seres humanos que vão subir durante 7 dias o monte em jejum e oração? Se subissem e permanecessem lá pelo resto da vida, tudo bem. Mas quantos subiram o monte e tombaram? Quantos pregaram e caíram? Quantos cantaram e não estão mais aqui? Deus não espera muito de nós, senhoras e senhores. A igreja sim. A igreja espera o máximo que você pode dar. A igreja quer que você vá ao topo com a sua pureza e a sua santidade. Deus não. Deus espera o mínimo de você. E o que é o mínimo, pastor? É você entrar aqui dentro, cansado do jeito que você está. Teve gente que até agora não deu nenhum glória a Deus, e não é porque não quer, é porque está impedido de dar glória a Deus, porque a sua alma está machucada, porque só Deus sabe que você passou essa semana, só Deus sabe como a sua noite foi longa, com saudade do pai, da mãe, com a tristeza e as dúvidas na sua cabeça. Será que eu não deveria ter sacrificado os dólares e tudo aqui para ir pelo menos enterrar o meu pai, que eu não pude ir porque não tinha documento? É natural na vida termos uma série de crises existenciais, e às vezes a gente vem para a igreja arrastados, e muitas vezes a falta de habilidade e sensibilidade e experiência de quem está pregando acaba, ao invés de fazer da pessoa um culto alegre, faz a pessoa se arrepender de ter vindo do culto. E eu falo isso com experiência, porque eu prego desde criança. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando numa igreja, e eu sou valente, sou assembleiano, né? O assembleiano, ele vai batendo até achar o tesouro.
Enquanto o povo não dá glória a Deus, a gente não para. E se não der glória a Deus, a gente tira um chicote de uns 5 metros e começa a espancar até uma assembleiana entender e começa a gritar: fala a Deus! Fala a Deus! E a gente vai. E naquele culto, eu sei que foi uma luta. E Jesus foi glorificado. Mas tinha uma irmã, uma santa mulher, sentada bem na minha frente. Ela me olhava e eu não alcancei o coração dela, pastor Washington. Eu batia e nada. Eu pedia para levantar a mão, ela não levantava. Eu pedia para olhar para a esquerda, ela não olhava. Eu pedia para adorar a Deus, ela não adorava. E aquilo foi me enfurecendo. Terminou o culto. Quem foi a primeira pessoa que veio me pedir oração? Aquela santa criatura. E quando ela chegou bem na minha frente dizendo: o senhor pode orar por mim? Eu olhei para ela e soltei tudo que estava de fúria dentro de mim. Agora a senhora quer oração. Enquanto eu estava pregando, a senhora não fez nada do que eu pedi. A senhora não praticou nenhum exercício de fé. A senhora, em momento algum, me estimulou a pregar. E agora a senhora quer oração. Por que a senhora não gritou quando eu falei? Por que a senhora não adorou a Deus quando eu pedi? Ela só deu um suspiro assim. É porque eu enterrei meu único filho ontem, pastor. Meu filho foi assassinado. O menino que eu apresentei na igreja, que tocava aqui na banda. Uma bala perdida matou ele. Eu não queria vir num culto, mas a irmã disse: vamos, porque Deus vai usar o pregador para falar com você. E o pregador estava bravo demais aquele dia para pensar que alguém lá no meio da igreja não estava dando glória a Deus. Não é porque não estava sentindo. Não é porque era frio, congelado. É porque a alma da pessoa estava angustiada. Foi para você que Deus me trouxe hoje aqui para falar. Porque eu já percebi que essa igreja vive, é uma igreja pentecostal. Os louvores trouxeram o céu para a terra, levaram a gente para o céu. Não era nem preciso pregar. Há muito tempo, confesso, eu não vi uma igreja como essa aqui, onde eu sentia a pureza e a castidade divina. Então não era nem necessário pregar. Eu estava dizendo: Senhor, o que eu vou pregar aqui? Aí o Senhor falou para mim: filho, tem alguém que precisa. Tem um Davi aí no meio. Tem alguém que já fez e agora está passando por um vale. E eu preciso que você dialogue com eles. Você converse com eles e explique o que é a vida. Mostre para eles que todos aqueles que já ascenderam e cresceram e subiram e apareceram e venceram, para chegar lá, já passaram pelos mesmos vales que eles estão passando. Não existe homem e mulher que permaneça firme na presença de Deus por mais de 5, 10 anos, que não carregue cicatriz nas suas costas, que não carregue dores sobre os seus lombos, que não carregue dúvidas. É natural da vida. Então o que importa não são as lutas que passamos, é saber que quando passamos, não passamos sozinhos. Tem alguém do nosso lado. E esse alguém não nos julga como nos julgam os homens. E esse alguém também não é visível como visíveis são os homens. E ele está aqui nessa noite. É ele que está se aproximando de você e dizendo: se prepare, porque você vai receber um batismo hoje. Talvez não seja o batismo com o Espírito Santo que já foi falado aqui, mas quem sabe é um batismo de quebrantamento, para trazer a sua alma para o lugar e você saber que você não está sozinho nessa terra, de que há um Deus do céu que te ama muito. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus por essa palavra? Roberto, mude a música para mim. No Salmo 139, o verso 16, Davi está no apogeu da sua vida, está no auge da sua vida, em idade, em velhice. Ele está numa fase, e eu espero que ninguém se escandalize, que a própria Bíblia diz que ele estava tão velho, que colocavam do lado dele para dormir 2 moças virgens, para aquecer o corpo do rei, e nem isso dava vitalidade a ele. Não havia mais reação química alguma em Davi. Não é o Davi que a gente conheceu, o menino dos olhos brilhantes. Já viram? Quem já leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. A Bíblia, ela fala de personagens, mas poucos personagens ela desenha para nós. Davi é um dos poucos personagens que é desenhado para nós. Nós sabemos a cor do cabelo dele. Nós sabemos a estatura dele. Sim ou não, igreja? A Bíblia diz que ele era louro. Algumas traduções diz alourado, em outras ruivo. Quando a Bíblia diz que ele era um rapaz de olhos brilhantes,
A palavra brilhante, apontada para o Oriente Médio, naquele mundo antigo, são olhos claros. Davi tinha um olho colorido. E olha que quem mora no Oriente Médio, naquela época, as civilizações não eram miscigenadas, ou seja, não havia miscigenação de raças ou misturas. O judeu, por exemplo, era extremamente puro. Quando se misturava com alguém mais próximo, aí saiu um samaritano. Mas a essência do judeu é pura. Então o judeu puro, ele tem entre 1,75 m e 1,80 m, a pele queimada, o nariz comprido, adunco, o cabelo mais grosso. A cor dele é acima do caucasiano, porque está numa terra extremamente quente. E aí nasce um judeu louro, ruivo. Num lugar onde é para todo mundo ter o olho escuro, nasce um menino de olho claro. Num lugar que é para ter um homem alto, nasce um rapaz de pequena estatura. Vai anotando que eu estou te falando de Davi aí. E aí vem a parte mais difícil de interpretar. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. A Bíblia diz que Davi era um rapaz de gentil aspecto. E isso levou tempo para entender, viu? Gentil aspecto, homem com uma beleza delicada. Como é que é um homem com uma beleza delicada? Exemplo prático, Leonardo DiCaprio. É um homem, mas tem uma beleza quase que feminina. Os traços são delicados. Ele é um homem de gentil aspecto. Diferente, por exemplo, de um Arnold Schwarzenegger. Tem a beleza dele, mas é truculento, queixo quadrado, viril. Entenderam isso? Davi tinha uma beleza delicada. E aí esse menino, louro, de olho claro, de pequena estatura, lembrando que todos os irmãos dele tinham aparência de rei. Alguém lembra da história? O primeiro rei de Israel foi Saul. A Bíblia diz que Saul, acima do ombro, era o mais alto judeu que havia na terra. Então, como Saul era alto, quando Deus disse ao profeta Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque já escolhi entre os filhos dele o rei. O Samuel entra na casa, quando ele vê os filhos de Jessé, diz, já achei o rei. Por quê? Porque eram todos altos como Saul. Todos acima do ombro, altos. Ele olhou primeiro e disse, já achei o rei, vou ungir esse. O Senhor disse, não é esse. Veio o segundo, é alto igual o primeiro, vou ungir esse, também não é esse. Mesmo DNA, veio o terceiro, vou ungir, também não é esse. Acabou que passaram todos os filhos, e Samuel não encontrou. E ele foi falar, Senhor, por que não é nenhum desses? O Senhor disse, porque você vê a aparência. Eu estou cansado de rei que tem aparência de rei. Eu quero um que tenha coração de rei. Aí o profeta pergunta ao dono da casa, acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os mancebos? E envergonhado, Jessé o belemita vai dizer, tem um ainda. E cadê ele? Está trabalhando. Mas eu entrei pela porta da frente. Não, ele está pastoreando ovelha, mas não é só as ovelhas aqui da frente não. Ele está pastoreando as ovelhas malhadas. Diga comigo, malhadas. Eu pensei a vida toda que ovelhas malhadas eram ovelhas coloridas, que a lã era colorida, e por ser colorida valiam menos, que geralmente a lã tinha que ser toda branca, ou toda escura, ou toda marrom. E alguém me falou lá na escolinha bíblica dominical, quando eu era criança, que as ovelhas malhadas eram ovelhas coloridas. Sabe o que eu descobri em Israel? Que ovelhas malhadas eram ovelhas marcadas. Quer perguntar pelo quê? Anomalias físicas, defeitos congênitos, ovelhas que nasciam com 3 patas, 5 patas, 2 cabeças, um olho só, verdadeiros monstrinhos. E quando nasciam essas aberrações, os judeus não matavam por respeito às ovelhas. Por isso Jesus é chamado de ovelha muda, que vai ao matadouro. O respeito que eles tinham por ovelhas ia acima da média. Então os grandes fazendeiros tinham 2 apriscos. Um ficava na frente da casa grande, para que quem passasse pela rua, os transeuntes olhassem e diziam, eu quero negociar, comprar essas ovelhas. E tinha as ovelhas malhadas, que ficavam atrás da casa grande, geralmente em uma ribanceira, escondido para ninguém ver, porque eram muito feias. E onde é que Davi está? Pastoreando as ovelhas malhadas. Como é que o senhor sabe, pastor? Deus escreveu na lápide dele, eu te chamei de trás
das malhadas. Davi estava escondido. Por quê, pastor? Porque o profeta daquela época não ia na casa de alguém de súbito. Antes ele mandava à frente um secretário. Pergunte para quê? Para colocar a casa em ordem. Porque o profeta era a representação divina. Samuel, o maior profeta que a Bíblia teve no Velho Testamento depois de Moisés, um homem que tinha um ministério tríplice, era sacerdote, era profeta e era juiz. Receber Samuel era receber a visita do próprio Deus. Então Samuel mandou o secretário na frente. O secretário entrou na casa de Jessé e disse: eis que o homem de Deus vem aí. Jessé chamou a mulher, os filhos, põe a casa em ordem. Todo mundo tomando banho, todo mundo se ajeitando, todo mundo preparando uma comida. E o Davi? Cadê o Davi? O Davi vai trabalhar. Mas ele é o mais novinho da casa. Não era para o mais velho estar trabalhando e o mais novo estar tomando banho em casa. O Davi está lá atrás das ovelhas. Por que isso, pastor? Eu precisaria de umas 3 horas para contar para vocês o que eu penso, mas eu não tenho esse tempo. Davi tinha um problema em casa. Nem a família acreditava nele. Sofria preconceito com o próprio pai. E talvez por causa da sua aparência. Todos os irmãos são altos, ele é baixinho. Todos os irmãos parecem judeu, ele parece grego. Como o senhor sabe? Digita aí no Google, ou digite mais tarde, imagem de Davi por Michelangelo, um dos mestres da arte da Renascença. A estátua de Davi está lá no Vaticano. Você vai ver um Davi peladão, cabelo todo encaracolado. Ele não parece judeu, até o nariz dele é arrebitado. Michelangelo, quando viu Davi, desenhou um Davi como ele leu. E o Davi que ele leu não tem aparência de judeu, tem aparência de europeu. Então esse Davi, dentro da casa dele, era um problema. E o pai, quando ficou sabendo que o homem de Deus estava chegando, disse: tiremos o problema de casa, para o profeta não ter dúvida de quem ele vai ungir aqui dentro. E mandaram Davi cuidar das ovelhas. Quer descer comigo até o aprisco das malhadas? Vamos lá? Olha na sua frente, um monte de ovelha, parecendo monstrinhos. Um monte de ovelhinha, bicho feio mesmo. E quando elas te veem, elas ficam felizes. Como o seu cachorrinho, quando você chega em casa, que ele abana o rabinho quando você chega, de felicidade, porque sabe que você vai dar comida para ele. Quando aquelas ovelhas com defeito viam um pastor chegando, elas ficavam felizes. Elas se aproximam da cerca e lá vai Davi dar comida para elas. Só que Davi está dando comida para as ovelhas e ele está triste, porque ele sabe que vai ter festa na casa dele. Ele sentiu o cheiro da comida. Ele viu a mãe colocar o melhor vestido e os irmãos se ajeitarem. Mas ele foi convidado a sair de casa. Ele sabe que ele não está sendo convidado para a festa. E ele está lá cuidando das ovelhas. E o que era para ser a noite mais triste de Davi, ou o dia mais triste, se torna talvez um dos maiores e mais felizes dias da vida dele. Porque é no meio da tribulação que vem a inspiração. Não foi assim que escreveu um velho poeta da Bíblia, da harpa cristã, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação? Lá está Davi olhando aquelas ovelhinhas, e ao invés de ele ter um infarto no miocárdio, vem o Espírito Santo falar com ele: aprenda. O que, Senhor? Que se essas ovelhas com defeito têm um pastor, você também tem um. E aí ele senta debaixo do zimbro, tira aquela harpa, começa a dedilhar, orar as ovelhinhas feias que tiveram comida e água tranquila, porque um pastor cuidou delas. E ele olha para o céu e diz: se elas têm um pastor, eu também tenho. E o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitado me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Foi nesse dia que nasceu o Salmo de número 23. Olha o que Deus faz às vezes com o ser humano. Faz ele passar por um vento, um vale, uma dor, um preconceito tão grande, só para que aquela experiência que não vai matá-lo. E a minha velha mãe dizia que aquilo que não mata a gente engorda, fortalece. Não importa o tamanho do vale, o que importa é que você está aqui. E se você sobreviveu, entenda, Deus tem algo com aquela dor. Deus tem algo com esse momento que você está passando. Agora você não entende ele, mas que alguns dias, quando você sobreviver, vai chegar gente que não vai ter a mesma estrutura que você, e você vai salvar essa criatura da morte.
Você vai tirar ela da forca, você vai tirar ela de beber veneno de rato, você vai tirar ela de um acidente, porque tem gente que não suporta a pressão. Aí Deus sabe que você aguenta a pressão, então Deus te testa para ver se você aguenta, e quando você aguenta, passa por essa luta, Ele vem, te abençoa de outra forma e deixa a marca para curar os outros. Ah, como Deus vai te usar depois dessa luta. Vou falar de novo. Ah, como Deus vai te abençoar depois desse vale. Anota o que eu estou dizendo agora. A angústia e a vontade de morrer é imensa, mas daqui uma semana, um mês, você vai olhar para trás e vai dizer assim: não acredito que eu sobrevivi. E aí você vai dizer: sobreviveu porque eu estava com você. E agora você vai ajudar outros a sobreviver também. Na vida de Davi eu aprendi uma coisa, que tudo na vida do crente, tudo, não é 1/3, a metade, ou 95%, tudo, ou Deus manda, ou Deus permite. Não tem um terceiro caminho. Não existe essa história de que aconteceu uma obra do acaso, o diabo veio e encontrou uma brecha. É mentira. Tudo que você está passando, tudo, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. E nos dois casos há uma explicação que eu não sei qual é agora, mas nos dois casos o Senhor manda te dizer: não te dou algo mais forte do que você. O que você está passando é porque você dá conta de atravessar, e você vai atravessar do outro lado. Vai ficar marca, vai ficar cicatriz, mas você vai aguentar, e só Deus sabe o que vai acontecer depois disso. Então, se fosse você, eu começaria a adorar a Deus agora. Por quê, pastor? Porque, como eu estou dizendo, tudo que você está passando foi Deus que mandou, ou foi Ele que permitiu? Se foi Ele que mandou, é porque Ele sabe que você aguenta. Se Ele permitiu, é porque Ele sabe que você aguenta. E no final de tudo, Ele ainda vai te dar a vitória, porque já está estabelecido isso. Aguenta. Eu aprendi na vida que aquilo que eu não entendo, eu preciso aceitar. Escreve essa frase nas tábuas do seu coração. Aquilo que você não entende, aceita, porque é melhor. Por quê, pastor? Porque você está no centro da vontade de Deus. Você não está à esquerda ou à direita, você está no centro. Se Deus quisesse que você entendesse, Ele tinha te explicado. Ele não te explicou, então aceita, porque senão você vai ter uma depressão profunda. Senão você vai terminar os seus dias trancado num quarto, deitado em uma cama, desejando a morte. Mas se você tem confiança de que o Senhor está contigo e que você está com Ele, descansa. Pastor, mas é deserto? Descansa. Deserto é deserto para quem não está com Ele. Quem está com Ele não falta pão no deserto, o sol não queima a pele, o frio não estorrica os ossos, a noite não tem frio, tem uma coluna de fogo acesa. Você está entendendo? Deserto é deserto para quem está longe dele. Para quem está perto dele, deserto é oásis. E ainda que você não entenda agora, eu repito, aguenta, vai dando glória a Deus, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, Senhor, por eu ter passado por tudo aquilo. Eu conheço homens de Deus, obreiros, de duas formas. Se eu tiver a oportunidade de ver a estante de livro deles, porque é sinal que se dedicaram, ou ouvindo suas histórias tristes, porque são as histórias tristes que prevalecem, as lutas, as tribulações. Um obreiro testado por Deus é testado no limite e na dor. E quando Deus faz um membro de igreja ser testado no limite e na dor, é porque tal membro está destinado a ser um obreiro. O tamanho do seu sonho é o tamanho da sua dor. Se Deus falar para você: te colocarei no topo de uma montanha, aprenda com esse veterano. Enxergue a montanha, se alegre por um momento, mas a sequência, pegue a montanha e vire ela de cabeça para baixo. Porque a mesma altura que Deus vai te colocar antes, Ele vai te jogar lá embaixo. Entendeu ou não? Vou falar de novo. Sabe o topo da montanha onde Deus falou que ia te colocar? Ele vai te colocar lá, mas não sem antes inverter a montanha para baixo e te jogar dentro de uma cisterna, José. Você vai ser governador.
o sol e a lua e 11 estrelas vão se curvar diante de você. Mas antes, vai para a cisterna, vai ser caluniado, vai ser vendido, revedido, vai ser preso. Vão tocar no seu moral, vão tocar na sua história. E é o que você faz com todas essas dores que vai mostrar o seu futuro. Se ficar choramingando, se ficar dizendo, eu sou infeliz e Deus me odeia, se vier para a igreja ficar colocando Deus na parede como se ele fosse o gênio da lâmpada, obrigado a te dar tudo que você quer, você nunca crescerá. Mas se você aguentar falar igual meu irmãozinho Jó, que depois de ter perdido tudo, agarrou um caco de telha, e o diabo falou, tomei tudo. Jó disse, tomou não, sobrou um caco de telha aqui. Caco de telha serve para quê? Serve para coçar a ferida, porque o leproso nem unha tem. Serve para colocar a mão onde o enfermeiro não vai colocar, o médico não vai colocar, a família não vai colocar. Serve para dormir do lado dele, abraçado, fazendo companhia, porque na hora da dor ninguém fica perto. Então esse caco de telha que Jó vai levantar para o céu e vai gritar, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará para me socorrer. Você tem essa fé? Então comece a reagir. De que jeito, pastor? Busca lá no fundo da sua alma, tem uma gotinha de azeite nessa botija aí ainda. Tem, senão você não estaria aqui. Você pode não ter tudo que você quer nessa terra, mas Deus tem te dado tudo que você precisa até agora. E mais cedo ou mais tarde ele vai desatar, mas para ele desatar, você tem que vencer o que você está passando agora. E ficar olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não ajuda em nada. Vim para um culto de domingo e ficar aí com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, também não ajuda em nada. Vim para um culto pentecostal e ficar com a boca travada, a boca de aço, a língua de ferro, o queixo de concreto, não ajuda em nada. O que eu faço, pastor? Enlouquece aqui dentro, reaja aqui dentro, arruma força onde você não tem. Mostra para o diabo que quem vai ficar apavorado depois dessa noite não é você, será ele. Será ele e os demônios dele. Essa é a vida de Davi. Ele vai chegar a ser o homem mais famoso do Velho Testamento do seu tempo, melhor rei de Israel, mas não sem antes carregar marcas e cicatrizes sobre o seu corpo. É esse Davi que depois de passar por tudo e um pouco mais, e olha que ele sofreu, hein? Davi teve uma luta, pastor Washington, que eu já passei por ela, não na intensidade dele, mas nenhum ser humano deve passar pelo que ele passou. E quando Deus permite o ser humano passar, é uma anomalia, uma anormalidade que a gente não consegue explicar. Davi sepultou 3 filhos em vida, 3. E eu posso até sugerir que ele sepultou uma 4ª, porque ela morreu moralmente, foi estuprada. Davi teve 20 filhos, apenas uma menina no meio dos 20. Pode imaginar o que era essa menina para ele ou não? Eu moro numa casa com 3 filhas, minha esposa, tem a minha sogra que está lá, porque a vida não é perfeita para ninguém. Eu tenho lá a minha netinha, a Aurorinha, então eu me sinto um sultão. Sou paparicado. É da natureza humana. O filho se aproxima da mãe, a filha do pai, em termos de carinho. Em termos de aceitação, é o inverso. A filha quer a aceitação da mãe, o filho a aceitação do pai. Mas em termos de carinho, é o inverso. A filha se aproxima do pai. Davi tem 19 meninos. Pensa em 19 moleque, correndo dentro do palácio, quebrando tudo. Porque o tal do bicho moleque é só Jesus na causa. Dizem que até o diabo, quando vê um menino, ele foge. Principalmente se o menino for pentecostal. Gente. Eu fui diácono na Assembleia de Deus. Eu sei o que uma criança é capaz de fazer. O diabo não tirava a minha paz, mas tinha um menino na igreja. Eu não gosto nem de lembrar. Davi tinha 19 meninos e só uma menina. Pode imaginar o que essa menina era para ele ou não? Sentando no colo do pai, brincando com as madeixas de Davi, penteando o cabelo, brincando. Era a paixão dele. A única filha dele é estuprada.
Se o pai tem uma filha estuprada, é da natureza do pai querer matar o estuprador. Ele pode não fazer isso porque a lei não deixa. Mas se ele pudesse, ele mataria o estuprador. Sim ou não? Só que Davi não pode matar o estuprador da filha. Porque é um filho dele também. Aminon. E por que Aminon estuprou a irmã? Porque ele viu Davi no momento de fraqueza estuprar uma mulher que não era dele. Olha que inferno que é a vida. Depois de ter feito tanta coisa boa, vai terminar com problemas. Aí, como Davi não corrige o menino anda dentro do palácio de peito estufado, dizendo: eu sou o cara, porque nem meu pai me repreende. Aí vem o outro filho de Davi, Absalão, o mais bonito dos filhos. Absalão discute com Aminon, e Aminon diz para ele: se nem meu pai me corrige, quem é você para me corrigir? Absalão pega Aminon com a mão e mata ele. Alguém vai falar com Davi: Davi, mataram Aminon. Eu não pratiquei isso. Eu não me vinguei. Quem vingou no meu lugar? E alguém diz: Absalão, teu filho. Aí Davi não pode fazer nada com o filho. Pergunte por quê. O que ele ia falar? Você matou o inocente? O filho dizia: eu aprendi com o senhor, pai. O senhor matou o marido da mulher lá que o senhor dormiu com ela, não foi? Olha como é que vai a vida, como vai se enroscando uma teia de aranha. Aí Absalão, como vê o pai que não cuida dele, não corrige ele nem Aminon, Absalão diz: meu pai não presta para ser mais rei, vou tomar o trono dele. E Davi tem que fugir para não morrer. Um golpe de estado, uma traição dentro de casa. Davi começa a viver um pesadelo. É o Davi que eu falei para vocês, que trouxe a arca, que dançou ao redor dela, que escreveu salmos e mais salmos de adoração. É o mesmo Davi que matou o gigante Golias. Olha como a vida dá voltas, senhoras e senhores. E aí quem vai vingar Davi é Joabe, que é primo de Davi. Joabe conseguiu desbaratar Absalão e todo a trupe dele. Só que Joabe estava tão furioso que quando ele prendeu Absalão, em vez dele só colocar algemas, era um menino buchudo, era um adolescente sem cabeça, ele matou Absalão. Quando chega a notícia em Davi, mataram Absalão, ele diz: quem matou? Quem me vingou? E alguém diz: Joabe. E Davi não pode repreender Joabe. Quer perguntar por quê? Quando Davi adulterou com Batseba, engravidou ela, mandou trazer Urias, que era o marido dela, do campo de batalha. Urias veio e não dormiu com a esposa. Como ele não dormiu com a esposa, não tinha como Davi falar que o filho que ela estava esperando era dele. Davi viu que não tinha o que fazer com esse homem, porque esse homem era mais crente do que ele. E o homem não queria fazer nada, porque ele viu os irmãos dele morrer no campo de batalha. Davi pegou uma carta, escreveu, colocou na mão de Urias, selada a carta. Não podia abrir. Diz: leva essa carta para o capitão do exército, que é Joabe, primo de Davi. Joabe abriu a carta e lá estava assim: primo, está vendo o homem que levou essa carta? Ele não pode voltar vivo para Israel. Joabe era cúmplice do assassinato. Por causa dessas coisas, Davi foi parar num leito de dor. E ele terminou os dias dele muito mal. É aí que ele faz uma oração que muda a história, né? Ele faz passar os filhos diante dele, os que sobraram, e o último é Salomão. Tinha 8 anos. Quando Davi olhou para Salomão, ele chorou. Quando ele olhou para Batseba, ele chorou de novo. Porque ele sabia que quando ele fechasse os olhos, iam matar Batseba e Salomão. Porque é a página negra da história dele. Todas as vezes que Batseba e Salomão andavam pelo palácio, todo mundo olhava para ela e dizia: ali foi o fim de Davi. Essa adúltera, esse filho do adultério. O primeiro filho, Deus matou ele. Lembra? O primeiro filho de Batseba, aquele que Davi tentou encobrir, Deus matou o menino. Aí nasceu Salomão. Do mesmo ventre adúltero. Só que o primeiro filho Deus matou, o segundo Deus deixou vivo. Aí Davi, no fim da vida, olha para o céu e diz: Senhor, eu não quero mais ter sangue de inocente aqui. Quando eu fechar os olhos, vão matar Batseba e o menino. A culpa não é dela, a culpa foi minha. E esse menino não tem culpa de ter nascido, Senhor. Se o Senhor ainda me ama, vira a fila. Ele é o último. Ele não pode ser rei, porque rei é o primogênito. Mas o Senhor ainda me ama, para proteger ele da morte, vira a fila.
E não é que Deus virou? A Bíblia diz que Deus olhou o menino Salomão e o amou. Me arrepiou o corpo agora. O primeiro, Deus odiou e matou. O segundo, Deus amou e transformou em rei. Mas como pode? O ventre de Batseba era um ventre adúltero. Pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Sim ou não? Não, então o primeiro filho nasceu do adultério, o segundo também. Mas quem é o homem para questionar Deus? O primeiro Deus matou, o segundo Deus amou. E Deus transformou em rei ainda, no lugar de Davi. E foi ele que construiu o templo que o pai dele tanto sonhava. Então olhe como a vida de um homem é cheia de altos e baixos. Davi terminou os dias muito machucado, porque sepultou os filhos. Como eu disse, ninguém deveria passar por isso. Eu sei o que é essa dor. Eu enterrei um filho. É uma coisa tão esquisita que não dá para explicar. Eu me lembro, dentro do necrotério, uma roupinha que os irmãos lá no Rio Grande do Sul tinham me dado para eu apresentar o meu filho na igreja. Eu abrindo a sacolinha e vestindo o corpo do meu filho sem vida, colocando dentro do caixão. É uma coisa tão estranha, a gente fica louco. Eu afofava os lados do caixão para o meu filho não ficar desconfortável dentro do caixão. Eu chorei, eu orei, eu pedi um milagre, mas Deus não me deu. Eu chamei um anjo para ficar do meu lado, não veio nenhum, gente. Mas o diabo que eu não chamei estava lá do meu lado, me fazendo lembrar que eu era um pregador pentecostal de curas e de milagres. E eu tinha testemunhos de milagres. Dos filhos dos outros que eu orei, Jesus curou. O meu não. Como se explica? Não se explica. Foi aqui que eu aprendi que aquilo que você não entende, é melhor você aceitar. Se aceitar, a dor vai sendo atenuada mais rápido. Se não aceitar, você vai carregar um fardo nas costas para o resto da sua vida. E esse fardo vai impedir você de viver os melhores momentos que estão pela frente. Tenha força. Arrume força onde você não tem. Deus me curou numa noite. Me curou da maneira mais esquisita do mundo. Eu estava lá no meu escritóriozinho. Escritório era um cômodo da minha casa. Tinha lá 16 Bíblias, todas elas lidas e apontadas. Meus livros. Eu olhei na cama, estava minha esposa deitada, abraçada à barriga dela. Estava no 8º mês. E o bebê morreu sem motivo. Nem para fazer a curetagem ela pôde ficar internada, porque eu não tinha plano de saúde. O médico disse que ela ia ter que aguardar o corpo dela expelir o bebê. E aí ele avisou, se em 3 dias o bebê não for expelido, aí você vem com esse documento que o hospital é obrigado a cuidar de você. Eu não tinha plano de saúde, não tinha mais nada. Deixei tudo para trás para viver da fé, para viver pregando de igreja em igreja, acreditando na chamada. Eu me lembro que naquela noite eu desesperei. Eu falei, Deus, ou o Senhor me ajuda, eu vou morrer. Eu coloquei um travesseiro em cima de uma cadeira, coloquei minha cara em cima do travesseiro e um travesseiro em cima da minha cabeça para ela não acordar. Eu gritava. Falei, eu quero uma explicação, eu quero entender por que o Senhor levou meu filho. Nessa hora a gente faz uma autoavaliação, você começa a se julgar. Será que foi porque eu fiz isso? Será que foi porque eu fiz aquilo? Depois que eu levantei mais 5 da manhã, eu olhei para aquela estante e falei, Senhor, eu li isso aqui tudo, ou o Senhor fala comigo, eu não sei o que vai acontecer comigo aqui. Eu fui mexendo nos livros, de repente eu puxei um livro e caiu um livreto que estava colado nele, um livreto desse tamanho, capa marrom, espero que aqui ninguém se escandalize. Abri o livreto no meio. Era um livro de orações de quando eu era coroinha na Igreja Católica Romana. Olha o que eu tinha de herança. Um livro de orações. E eu abri bem na página que tinha um homem, um monge ajoelhado, em cima perto de uma pedra. Tinha uma árvore do lado dele, um monte de passarinho. Aqui, calvo. Aqui, só o cabelo em forma de auréola. Uma roupa marrom amarrada com uma corda. Estava escrito São Francisco de Assis. E foi aquela oração de São Francisco de Assis que me salvou naquela noite. Mesmo eu sendo um teólogo, um pastor. Francisco de Assis disse assim, Deus me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender.
Eu caí de joelhos e orei aquela madrugada toda, dizendo: me ajuda a suportar, Pai, porque eu não estou entendendo. Então as pessoas nos veem de pé, pregando, obrando no Senhor, mostrando, fazendo, trazendo o céu para a terra, mas não sabe o preço que é pago. E eu sei que você está passando por um momento de dor, por isso Jesus me trouxe aqui. E Ele me trouxe aqui só para te dizer: aguenta, vai passar. Deus te deu um presente. Qual, pastor? Ele te fez um ser humano. E que presente é em ser um ser humano, pastor? O ser humano tem dentro dele um dispositivo que faz com que a dor que agora é insuportável, com o passar do tempo a dor vai diminuindo. Olha como Deus é majestoso e lindo. Você já passou por uma tragédia na vida? Já enterrou alguém que não queria? Sente ainda a falta do pai, da mãe? Já passou por uma luta? Lembra do momento que você sentiu? Você queria morrer, se jogar debaixo de um carro, queria que a vida acabasse. Os dias que se seguiram foram difíceis. Mas olha você aí. Está de pé. Pastor, o senhor esqueceu do seu filho? Não. Mas a dor diminuiu muito. Eu ainda lembro do rostinho dele. Eu acho que ele ia ser um grande pregador. Porque dentro da barriga da mãe, ele chutava a barriga dela. É pentecostal. Mas ele não está mais aqui. Deus deu. Deus tirou. O que eu faço? Bendito seja o nome do Senhor. Porque se a gente não suportar isso, a gente não consegue viver. Essa é a diferença do cristianismo. O cristianismo é a única religião que começa aqui, mas reflete para a eternidade. Ou seja, a esperança que um dia seremos uma família de novo. Meu filho está lá agora, já segurando a mão do avô dele. O avô dele chegou no céu cheirando fumaça. Meu pai aceitou Jesus em coma. Como o senhor sabe, pastor? Depois de pregar para ele 45 minutos, ele com o olho aberto, o médico falou assim: ó, ele não vê nada, ele não se move, mas ele escuta tudo. Eu disse: então eu vou pregar. Terminei de pregar, eu falei: Deus, eu quero um sinal. Deu certo ou não deu? Ele com o olho aberto, escorreu uma lágrima no canto do olho dele. O senhor disse: já é meu, está comigo. Pode ficar em paz. Há uma promessa. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a diferença entre nós e os demais. Os demais não têm onde se apoiar, nós temos. E mais, nós temos o sangue que nos cobre. Nós temos o anjo que acampa ao nosso redor. E nós temos o Espírito Santo morando aqui dentro. Não bastasse isso, nós ainda temos essa família de gente doida, que vem, começa a gritar, pula, planta bananeira, canta sem parar, dá um abraço, discute, briga, mas é família. Nós não estamos sozinhos. O Senhor te trouxe hoje aqui só para te dizer: fique em paz. Está tudo como deveria estar. Não tem nada fora do controle. Não tem nada fora do eixo. Como o senhor sabe, pastor? Salmo 139, verso 16. Davi fez um apanhado da vida dele inteiro. E olha o que ele escreve no final. O senhor é brincalhão, né, Deus? O senhor me conhece desde que eu era pequeno e sem forma. Davi estava dizendo assim: eu não tinha como fugir do Senhor. Se eu colocasse a minha cama no alto da montanha, lá o Senhor estaria. Se eu colocasse a minha cama no inferno, lá o Senhor estaria também. Aí ele fala uma coisa que os calvinistas amam, né? Nós somos de outra turma, temos dificuldade, mas hoje vou ter que recitar. Davi termina dizendo assim, ó: todos os meus dias já estavam escritos no seu livro, antes que eles viessem a existir. Você crê nisso? Vou falar de novo. Todos os meus dias estavam escritos no seu livro, as quais iam indo e acontecendo antes que nenhum deles existisse. O que o senhor está dizendo para mim, pastor? Estou dizendo para você aguentar o tranco. Você está passando pelo lugar que Deus planejou que você passasse. Você está sentindo o que Deus planejou que você sentisse. É uma história que Ele escreveu só para você. Ninguém vai viver ela. É só você que vai viver essa história. Agora Deus está te observando para ver suas reações. Se ficar
andando pelas ruas da cidade de Orlando, com o ombro caído, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada de um menino levado, se ficar chorando as pitangas, se entrar na igreja falando tudo no diminutivo, eu sou um crentinho, vou naquela igrejinha daquele pastorzinho, eu tenho um empreguinho, uma casinha, se ficar sempre sentindo pena de si mesmo, você não irá a lugar nenhum. Mas se você acreditar que Deus está com você, vai chegar uma hora que você vai crescer tanto, mas tanto, você será uma árvore frondosa, passarinhos vão se aninhar na sua árvore, viajantes de longe vão vir comer frutos dela, e alguns vão descansar debaixo da sua sombra. Vão ver que você é inabalável, não porque você é um super-homem, mas porque você está onde Deus colocou você para estar. Vença essa prova nessa noite. De que forma, pastor? Reagindo. E eu vou reagir de que jeito, pastor? Sei lá, arruma aí força onde não tem. Vou te ensinar a reagir. Levanta a mão direita para o céu agora, bem alto, chacoalha essa mão. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado aí. Consegue? Agarra a criatura para mim, por favor. Isso. Pede licença para ela. Diga, dá licença. Diga, o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Homem de 50 anos não se contraria. Agarrou a criatura, chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela. Não, é com vontade. Chacoalha. Tira ela do lugar, deixa ela com raiva. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura. Diga, para isso Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida nessa noite, a sua história, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vença esse momento de dor. Vença essa mágoa. Perdoa. 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 Te ensinaram errado. Te ensinaram que perdão é esquecimento. Você diz, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Perdão não é esquecimento. Não para homens. É para Deus, porque Deus esquece, a gente não. Para nós é o que, pastor? É uma escolha. Eu escolho caminhar ao lado da pessoa, ainda que ela tenha feito o que fez. É uma escolha. A mágoa só faz mal para o magoado. Sabia que um estudo recente feito, descobriu-se que quase 80% dos cânceres são provocados por mágoa. Pastor, como assim? A mágoa é uma reação psicossomática e o câncer é físico. Pois é. Todos nós temos trilhões de células. Não é uma, não é duas, não são milhões nem bilhões, são trilhões de células. É impossível todas essas trilhões de células estarem vivas. E o que é um câncer? É uma célula morta. O que é que starta essa célula morta? O que faz ela contagiar as células que estão do lado dela? Tristeza, vazio, angústia. Já viu uma pessoa que descobriu que está com câncer? Ela não sabia. Está com dor, vai no médico. Até antes de ir no médico, a pessoa ria, pulava, cantava. Descobriu o nome. O nome câncer é feio. Ele tem poder, esse nome. Quando a pessoa ouvia falar a palavra câncer, ela vê morte. A pessoa que descobre que está com câncer, ela começa a morrer ali. Perde a essência da vida e perde a fé, perde a esperança. Ela lembra de todo mundo que morreu e ela começa a definhar. Aí alguém diz, vamos fazer uma cirurgia. 3 meses depois a pessoa está enterrada. Eu sei porque na minha família tive vários, incluindo o meu pai. Por isso você não deve alimentar tristeza, nem alimentar angústia, nem mágoa das pessoas. Porque isso vai te destruindo. A célula morta está quietinha aí dentro, deixa ela desse jeito. Mas quando você entristece, as outras células vão adoecendo também. Aí o câncer que está morto lá, aquela célula, vê do lado um monte de célula doente, assim, vou matar vocês. Ele começa a proliferar. Aí não tem mais o que fazer. Eu me lembro que aquela mulher lá de São Paulo, que era dona daquela loja chamada Daslu, que era o templo do luxo da capital paulista,
Quando descobriram que ela vendia coisas que eram falsificadas, e deu o Jornal Nacional, e ela foi processada, e ela perdeu as amigas dela. Um ano depois, eu estava lendo a Folha de São Paulo, na página Ilustradas, estavam entrevistando a ex-dona da Daslu, que agora estava de tornozeleira eletrônica, mas tinha saído da cadeia, e ela estava se tratando de um câncer. E ela contou para a jornalista que o câncer dela foi emocional. Quando ela se viu longe dos amigos, em vergonha profunda, que ela perdeu tudo, ela perdeu a vontade de viver. O câncer aflorou. Seja feliz. E não existe um lugar melhor para você ficar feliz que numa igreja pentecostal. Pergunte por quê? Porque somos tudo doido. O mais bonzinho aqui rasga nota de $100. Pula, grita, planta bananeira, bate o pé no chão. Um fica em pé, dá um grito, o outro olha tudo. O que é isso? É pentecostal, é maluco. E deixa ele, porque ele não está gritando para você. Está gritando para alguém que está acima das estrelas. Está movendo o mundo espiritual. Está mostrando ao diabo que ele ainda acredita. E quando ele acredita, o céu desce. Amém, igreja? Terminando. Eu me lembrei que, alguns anos atrás, eu fui até o Hospital do Câncer em São Paulo, lá em Barretos, no interior de São Paulo, lá na terra do peão. Eu, como deputado, enviei muitas emendas para ajudar o hospital, que é o maior hospital de oncologia das Américas. E eu tive uma experiência lá que, por onde eu passo, o senhor me lembra, eu conto. O diretor quis me mostrar o hospital inteiro. Eu andei a metade do hospital, quase morri, porque você vê pessoas lutando pela vida, e a gente começa a pensar na vida da gente. Você começa a lembrar que você reclama da comida e aquele pessoal não pode nem comer. E eles estão ali se agarrando a um fio de esperança, e a gente tem tudo e não dá valor em nada. Se pudesse, eu tinha que levar nossos filhos a um lugar desse, para eles aprenderem o que é a vida de verdade. Aí o diretor do hospital me levou para ver a ala pediátrica. Ele disse: pastor, o senhor precisa ir na ala pediátrica comigo? Eu disse: não, eu já vi adulto morrendo, o senhor vai mostrar criança morrendo? Ele disse: não, eu vou levar o senhor em 2 alas pediátricas, uma normal e uma que nós estamos agora com um novo tratamento, um tratamento paliativo que está funcionando. Eu falei: então isso eu quero ver. Chegamos num corredor, tinha 2 salas, uma à esquerda e a da direita. A da esquerda era a sala do tratamento normal, trivial. Tinha na porta daquela sala, daquela pediatria, um cartaz de uma enfermeira com o dedo assim. Quem já viu esse cartaz por aí? Então, ali era a ala tradicional, e os paus você não grita, não faz barulho, nada. O médico, quando entrou, aquela sala branca, os equipamentos todos cromados, um monte de criancinha careca nos bercinhos aqui, mais criancinhas aqui, enfermeiras, um silêncio, um cheiro de morte. O médico pegando o estetoscópio, vendo o coraçãozinho das crianças, tentando arrancar um sorriso delas, sem conseguir. Eu fui passando mal, eu disse: moço, me tira daqui. O médico saiu dali e disse: agora eu vou mostrar para o senhor o lugar onde está funcionando um tratamento novo. Aí ele virou, era outra porta. Nessa porta não tinha placa, nada de enfermeiro. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor não se escandalize, viu? Ele enfiou a mão num bolso e tirou um nariz de palhaço. O médico botou um nariz de palhaço. Ele abriu, ele deu 3 batidinhas na porta, acho que para preparar quem estava lá dentro. Ele abriu a porta e se jogou no chão. Eu fui tentar catar ele, que eu achei que ele tinha tropeçado. Ele saiu rolando no chão. Falei: que homem doido. Quando ele começou a pular, eu olhei as enfermeiras, pegaram pandeiro, sanfona, umas vuvuzela, e começaram a bater, e começaram a fazer festa. Não era sala branca, era sala colorida. As crianças dos berços começaram a ficar em pé. Elas agarravam assim no bercinho e começavam a pular. Todas elas fazendo tratamento. Eram carequinhas igual as outras, mas essas estavam sorrindo, estavam pulando. Eu não senti o cheiro de morte ali dentro. Eu vi vida. Eu cantei com as crianças, abracei elas. Quando eu saí dali, o médico falou: o que o senhor achou do tratamento? Eu falei: qual que é o nome do remédio? Ele disse: barulho. Eu disse: como assim? Não é aquilo que ele estava tomando? Não, o mesmo remédio daqui toma de lá. Só que essas crianças estão recuperando mais rápido. Eu disse: mas qual é o remédio? Ele disse: alegria, deputado. Grito, deputado. Barulho. Pulo. Eu entendi porque nós somos pentecostais.
quando você grita, quando você pula, pode a pessoa que está do seu lado não entender nada, mas o seu corpo recebe um choque. A célula morta fica pianinha aí dentro. As células vivas gritam com ela: estamos vivendo. Então fica aí quietinha. Recebe esta alegria nessa noite, porque todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro antes que os dias viessem a existir. Amém.